Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto você precisa ter investido, quantas cotas você precisa para receber R$100 do fundo imobiliário HGLG11. O HGLG11 é um fundo imobiliário de tijolo do setor de logística, considerado um dos melhores fundos imobiliários desse setor, conta com uma grande quantidade de investidores, também tem um excelente patrimônio, com o mercado financeiro nos oferecendo grandes oportunidades. Temos ótimos ativos com desconto, tanto em fundos imobiliários quanto ações. Será que o HGLG11 também se enquadra nesses descontos? Será que é o momento ideal para você investir nesse fundo imobiliário? E para termos certeza se é o momento ideal de investir nesse fundo imobiliário, vamos fazer análise gráfica. Vamos estar utilizando o site TradeView para ver se é o momento ideal de investir nesse tipo de fundo imobiliário. E temos um ponto muito importante que muitos investidores desconhecem sobre os fundos imobiliários de tijolo. Temos que entender a questão de valorização do ativo. Nas ações, essas valorizações são mais frequentes. Você vê ações valorizando muito. Muitas pessoas acham que os fundos imobiliários não valorizam. Porém, temos um ponto a se considerar em relação aos fundos imobiliários de tijolo. Nos fundos imobiliários de tijolo, temos sim uma valorização que é importante que você observe na hora de comprar este ativo. Eu trouxe aqui para vocês um comparativo entre 3 fundos imobiliários de tijolo e um fundo imobiliário de papel, a título de exemplo, para mostrar para vocês a questão de valorização dos fundos imobiliários de tijolo. E não se esqueça, pessoal, se o vídeo de alguma maneira te ajudar a agregar algo para você, convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante, ajuda no crescimento e fortalecimento aqui do canal. Deixe nos comentários também se você investe neste fundo imobiliário HGLG11 ou se você investe em outro fundo imobiliário de tijolo na sua carteira de investimentos. Agora, para entendermos melhor a questão de valorização da cota do fundo imobiliário, é importante inicialmente que nós saibamos o que é o valor patrimonial, o valor de cota patrimonial. Ao exemplo, aqui estamos com o próprio HGLG11, que em 2015 a sua cota patrimonial era R$ 104,16. O valor de cota patrimonial nada mais é do que vale cada cota do fundo imobiliário baseado no seu patrimônio. E com fundos imobiliários de tijolo, os seus patrimônios são imóveis, esses imóveis anualmente passam por uma avaliação. Como você tem a sua casa, e você pode ver que normalmente a sua casa, o seu imóvel, o seu terreno se valoriza com o tempo, o mesmo acontece com os fundos imobiliários de tijolo. Após essa avaliação, o valor do imóvel sobe, e com isso o valor de cota patrimonial dos fundos imobiliários de tijolo sobe junto. Em 2015, uma cota do HGLG11 era de R$ 104,16. Ao longo dos anos, a exemplo aqui em 2019, passou para R$ 127,86 e hoje em 2024 custa R$ 157,39. Notem que se você tivesse comprado uma cota em 2015, hoje você teria uma valorização de R$ 50 a mais por cada cota do HGLG11. O mesmo ocorre em outros fundos imobiliários de tijolo, às vezes nem sempre com a mesma diferença que aconteceu no HGLG11. Ao exemplo aqui eu trouxe para vocês o HSML11. Em 2019, que foi quando esse fundo imobiliário começou, ele fez seu IPO na bolsa, ele custava R$ 95,88. Ao longo dos anos ele foi se valorizando, passando a R$ 98,88, chegando hoje a R$ 107,70. Notem que aqui a valorização é menor, mas sim tem a valorização. Temos também aqui um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é o BTLG11, um fundo imobiliário que em 2015 custava R$ 85,61 e agora em 2024 o fundo imobiliário custa R$ 104,37. Notem também uma valorização um pouco maior que a do HSML11, mas menor em relação ao HGLG11. Essa diferença de valorização dos fundos imobiliários de tijolo muito se deve ao tipo de imóvel, à avaliação que foi feita, localização do imóvel e o período que foi feita essa avaliação. Essas diferenças são normais, mas em todos os que nós vimos aqui houve a valorização da cota ao longo dos anos, o que não acontece com os fundos imobiliários de papel. A exemplo, eu trouxe aqui para a gente estar olhando um dos melhores fundos imobiliários de papel do mercado, então por isso eu trouxe ele só para a gente ver realmente a diferença na valorização de cota entre fundos imobiliários de papel e fundos imobiliários de tijolo. Aqui em 2015
Uma cota do KNCR11 era R$ 100,24. Teve uma pequena valorização, mas também teve uma desvalorização aqui em 2020, caindo para R$ 99,92. E hoje o fundo imobiliário está estabilizado em R$ 101,49. Note que ele custava 100 em 2015 e hoje R$ 101,49. Olhando especificamente para o HGLG11, nós temos um fundo imobiliário custando R$ 152,30 com seu dividend yield de 8,64%. O fundo imobiliário apresenta 3% em relação ao seu valor de cota patrimonial e uma liquidez média diária de 8,38 milhões, uma variação positiva de 4,22%. Em relação à cota patrimonial, visto os exemplos que eu trouxe para vocês de valorização dos fundos imobiliários de tijolo, no HGLG11 a cota patrimonial é de R$ 157,59, mas o mercado está pagando por esse ativo, por esse fundo imobiliário, R$ 152,80, o que nos dá 3% de desconto. O fundo imobiliário tem um patrimônio de 5,32 milhões, baseado na quantidade de cotas disponíveis, apresenta aqui um valor 0,97 no seu PVP. Na questão de entrega de dividendos, vocês podem acompanhar comigo que é um fundo imobiliário que tem um histórico muito bom na entrega de dividendos, uma ótima recorrência. Nós temos alguns pontos aqui mais elevados, mas isso aqui eu vou explicar para vocês o que é. Fundos imobiliários, seja ele de papel, de tijolo, qualquer tipo que seja, ele tem que repassar 95% dos seus lucros em forma de dividendos aos seus cotistas. Alguns fundos imobiliários, eles guardam um valor como reserva, e essa reserva, se não for utilizada no período, tem que ser repassada ao investidor em forma de pagamento extraordinário. O último pagamento extraordinário que o HGLG11 fez foi em 2023, que ele entregou R$ 1,50 por cota, acima do que ele costuma entregar, que é de R$ 1,10. Tivemos também em 2022, ele entregou R$ 2,20, e a maior entrega que esse fundo imobiliário já fez foi R$ 3,30 por cota, mas esses são pagamentos extraordinários, nem sempre você vai ver esse valor. Mas por que isso acontece? Se virmos direto aqui no DRE do HGLG11, vocês podem ver que o fundo imobiliário ele teve uma receita total R$ 59.121.030 de receita. Retirando as despesas que somaram aqui R$ 8.450.964, o fundo imobiliário teve um total possível de ser distribuído de R$ 50.670.066, mas ele não distribuiu esse total de valor. Acompanhando aqui abaixo, a gente pode ver o que o fundo imobiliário distribuiu. Vocês podem ver que é um reloginho, sempre entregando ali R$ 1,10, R$ 1,10, R$ 1,10. E aqui abaixo, olha aqui, notem comigo o que o fundo imobiliário consegue guardar atualmente. Saldo de resultado acumulado. Ele tem um saldo acumulado, que é uma reserva, que hoje está em 93 centavos. E se esse valor não for utilizado no período, se ele não repassar, nós teremos um pagamento extraordinário. Atualmente, o HGLG11 conta com um total de 25 galpões logísticos, a grande maioria localizada aqui no estado de São Paulo, contando com um total de 16 no estado de São Paulo, 4 no estado das Minas Gerais, 3 no estado do Rio de Janeiro, Pernambuco 2 e Santa Catarina 1. E aqui alguns exemplos, nós temos as localidades e os nomes dos galpões: Gerdau, Rio de Janeiro, Betim, na área de Minas Gerais, Tectown aqui na área de São Paulo. Grandes galpões, a gente pode ver que a metragem que ele tem informado dos ativos é muito grande, 65 mil metros quadrados, 55 mil metros quadrados, 69 mil metros quadrados. Ótimo fundo imobiliário com ótimos galpões logísticos em ótimas localizações. Nós vimos que o HGLG11 tende a valorizar suas cotas ao longo dos anos através dos seus indicadores. Também vimos um fundo imobiliário que faz uma entrega muito boa de dividendos, tem ótimos ativos, excelentes localizações e o seu custo de aquisição está com desconto baseado no seu valor de cota patrimonial. Mas será que através da análise gráfica é realmente o momento ideal para você investir nesse fundo imobiliário? Estamos aqui no site TradeView, estamos com um período de análise semanal. Gosto de estar utilizando esse período aqui para fazer as minhas análises, olhando diretamente para o indicador RSI aqui na parte de baixo do gráfico. Ele é um indicador que nos dá um momento
de compra e um momento de venda. A parte de baixo, o fundo imobiliário está apresentando, é um momento ideal de compra, e na parte de cima aqui do gráfico do indicador RSI seria o momento ideal de venda se a sua intenção fosse valorização de cota, receber dinheiro através da valorização do ativo. Pelo RSI, sim, um dos melhores momentos para você investir nesse fundo imobiliário. Olhando para o RSI, ele apresentou um outro ponto de compra também aqui em junho de 2024, que ele chegou à parte de baixo do indicador. Olhando também a média móvel desse fundo imobiliário, ele está aqui com R$ 155, é a linha azul aqui do gráfico. Nós temos os candles vermelhos aqui indicando a queda do fundo imobiliário. Tendência no mercado, muitos fundos imobiliários com queda, mas ele está abaixo da média móvel em relação ao preço dos últimos meses, custando R$ 152,19. É um momento ideal de compra. Se esse fundo imobiliário pertencer ao seu perfil de investidor, seria uma grande oportunidade, seria uma ótima oportunidade de você fazer as suas entradas. Chegamos agora aqui na nossa simulação. Eu vou apresentar para vocês duas situações diferentes. Primeiramente, quanto que eu preciso ter investido para receber R$ 100 todos os meses do HGLG11, e a segunda situação, quanto que eu preciso ter investido para fazer a bola de neve girar, descobrir aqui o Magic Number. Magic Number é o quanto que eu preciso ter investido nesse fundo imobiliário para que o rendimento dele seja suficiente para eu comprar uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário. A cota hoje é R$ 152,30, então quanto que eu preciso ter investido para receber R$ 152,30? Primeiramente, para nós recebermos R$ 100 desse fundo imobiliário, eu preciso ter 92 cotas, R$ 14.011 investidos nesse fundo imobiliário. O retorno mensal seria de R$ 101,20 e o retorno anual seria de R$ 1.214,40. Para eu receber dividendos o suficientes do HGLG11 para comprar uma cota desse mesmo fundo imobiliário, eu precisaria ter 139 cotas do HGLG11, R$ 21.169,70 investidos. Eu teria um retorno mensal de R$ 152,90 e um retorno anual de R$ 1.834,80. R$ 152,90 já é o suficiente para eu comprar uma nova cota deste fundo imobiliário com os próprios dividendos que ele vai me trazer. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que as informações que nós vimos desse fundo imobiliário HGLG11 possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.